seja bem-vindo ao Frutificando Podcast. Essa é a primeira edição e hoje nós vamos começar com chave de ouro com a presença de um convidado mais do que especial. Mas antes, eu sou Érico Pedroso e essa é minha querida esposa Danila Pedroso. Hoje nós estamos aqui com André e Samara, esse casal que faz parte de um projeto que nós desenvolvemos aqui na cidade, que fazemos parte, um projeto focado em abençoar e edificar a vida de outros casais. Pessoal, fala um pouco, dá um oi aí para a galera que está nos assistindo. Oi, meu nome é André e aqui é minha esposa Samara. Nós somos casados há 15 anos, temos 2 filhos e há algum tempo estamos fazendo parte também da Associação de Casais. Para nós é um prazer estarmos aqui com vocês, compartilhando desse tema que é tão importante. Grande bênção. Hoje a gente vai estar trabalhando com eles exatamente o tema sobre a importância de ter uma boa comunicação ou uma boa comunicação no casamento. E isso, de fato, é um tema muito relevante, não é, filha? Sim, e a gente gostaria de começar, né, ouvindo de vocês. O que é que vocês acham dentro dessa experiência de 15 anos de casado que vocês têm? Né, como a comunicação acontece dentro do casamento, como ela deve acontecer, né, de uma forma que some, de uma forma que realmente faça o casamento bem, né, de uma forma saudável. A importância dessa comunicação existir dentro do relacionamento conjugal. Bom, eu acredito que a comunicação ela é de importância basilar para um casamento saudável, né? Porque a comunicação é através da comunicação que a gente estabelece o relacionamento. Então, se a gente não se comunica bem, a gente não tem como ter um bom relacionamento. E a comunicação, ela precisa de atenção. Então, a importância da comunicação está no fato de que, a partir do momento que um casal se une e vai habitar no mesmo lugar, eles precisam estabelecer um relacionamento. E isso não se dá de forma automática, né? Isso exige um esforço da parte de ambos. A comunicação, para funcionar bem, ela precisa de alguns elementos. Então, o que compõe a comunicação? A comunicação é composta por alguém que fala, alguém que escuta, e uma mensagem é transmitida por meio de um canal, né? E para que essa comunicação funcione de forma efetiva, eficiente dentro de um casamento, a gente precisa prestar atenção a alguns detalhes. No que diz respeito a como emitir a mensagem. Será que eu estou sendo claro o suficiente para me fazer entender, né? No uso adequado das palavras, que tipo de palavras eu estou utilizando. E fora que alguns ruídos podem acontecer nessa comunicação, né? Como a linguagem não verbal, que a gente pode expressar através das nossas emoções, no tom da nossa voz. Então, tudo isso acaba gerando conflitos desnecessários, de forma até involuntária, porque afeta a forma como o receptor vai receber a mensagem. E a gente teve bastante dificuldade no início do nosso casamento em relação a isso, porque em relação a alguns pontos, eu achava que estava sendo clara em relação às minhas necessidades e ele achava que estava suprindo as minhas necessidades. Mas, de fato, nenhum lado estava funcionando bem, nem o outro. E isso traz problemas com coisas pequenas que se transformavam em algo vultuoso, né? E hoje, graças a Deus, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ajustando certas coisas, hoje nós conseguimos passar por cima de várias coisas, né? Conseguimos desenvolver esse relacionamento de forma saudável. E até a gente chegar a rir, né? De coisas que antes, uma coisa tão pequena gerava uma confusão tão grande, justamente por conta dessa falha na comunicação. E toda igreja, quando a gente está envolvido numa igreja que tem um acompanhamento por gente mais madura, a gente vai crescer. E eu não tinha essa base na minha casa porque eu olhava muito para meus pais e eu achava tudo perfeito. E aí levei para dentro da minha casa, achando que o suprir da família era fazer a feira, botar o time em campo como homem, mas o tempo foi se passando e a gente foi amadurecendo com as nossas falhas, que aí não tinha esse acompanhamento, e aí a gente teve que levar pessoalmente mesmo, aprender à força,
E o tempo se passou, hoje faz 15 anos que somos casados. No começo do nosso relacionamento, passamos por trancos e barrancos, na discussão, por besteira, como Samara já tinha falado agora há pouco. Mas hoje somos outra pessoa, outro casal totalmente diferente e temos crescido com o nosso relacionamento familiar e no meio da nossa igreja, com nossos irmãos, que a gente vai se comunicando, vai tentando melhorar entre um e outro, com a experiência de cada casal, e a gente só tem a crescer com isso. Mas você falou aí que você não tinha informação de como era ser um marido, né? Você tinha uma informação baseada numa observação sua dos seus pais, né? E que provavelmente você nunca conversou sobre isso, ou já tinha conversado sobre como seu marido, como era uma vida conjugal. Não, Érico, porque eu observava meus pais e naquele tempo aquela ignorância, a gente ficava até constrangido porque não passava sobre o que era um relacionamento. Quando eu falei agora há pouco, que eu se expressei de botar o time em campo, porque a gente sabe que o povo naquele tempo era mais ignorante, mais restrito, e aí eu não observava isso nos meus pais, que ele era muito calado, nunca via eles discutindo. Eu achava que aquilo era o máximo. Eu digo, se eu for que nem meu pai, eu vou estar bem. E aí eu achava que quando eu fazia aquela feira, eu fazia o papel do homem, como eu disse, botando o time em campo, estava tudo ok. Só que isso não é nada, isso não é tudo. Eu estava deixando de suprir minha esposa com palavras, no relacionamento e vice-versa. Aí a gente não crescia. Mas Quando, hoje, eu queria saber assim, quando foi que vocês perceberam essa realidade essa Que questão? precisava de ajuste, né? Que precisava melhorar. Isso. Então, chegou um tempo que nós estávamos assim, bem à flor da pele, né? Porque qualquer coisa Discutia. discutia, coisas simples do dia a dia. E André, ele sempre foi uma pessoa muito calada. Então, eu não sabia o que se passava na cabeça dele. E aí, às vezes, quando eu tinha uma percepção equivocada sobre alguma coisa, né? E chamava ele para conversar, ele escutava e ia dormir, deitava tranquilo e pronto. E Não aí eu existia um ficava, diálogo, né? Não isso, existia esse feedback. exatamente. E aí eu disse, meu Deus do céu, se eu soubesse que casamento era isso, eu não tinha inventado de casar. E assim, não eram coisas graves, eram coisas pequenas, como, por exemplo, secar uma louça, guardar uma louça, estender uma roupa. Então, essas coisas, a forma de se colocar, de se falar, acabava gerando um transtorno bem maior. E aí nós não tínhamos esse diálogo, né? Nós passávamos o dia trabalhando, cada um na sua rotina, e quando nós chegávamos em casa, nossa comunicação era superficial, vamos dizer assim. Vocês não tinham o costume de compartilhar o dia um com o outro. Isso. E aí o que nos ajudou bastante foi que nós tínhamos um grupo de amigos e casais, e aí nós começamos a nos reunir e compartilhar um pouco das nossas experiências, né? E aí foi o que de fato nos ajudou, porque aí a gente viu que esse problema que acontecia entre nós é um problema comum que existe em praticamente todo casal, até que ele consiga fazer esses ajustes, né? É que nós vemos a importância de estar, né, congregando, de estar junto com outros casais, se envolvendo, buscando a palavra, né? Porque é justamente através de outras experiências, não que a gente vai tomar como exemplo, o casamento de fulano é melhor do que o meu, não. Mas, às vezes, uma outra experiência de outros casais que são até mais maduros do que nós, vão trazer nessa luz que a gente precisa, né? Obviamente, além da palavra que nós buscamos, né? Como, por exemplo, o nosso Love Day, onde nós estamos todo mês, né, trazendo um tema, né, semelhante a esse. E aí você vai se expondo a esse conhecimento e vendo que você precisa também de ajuste, né? O casamento perfeito ele não existe, mas à medida que nós vamos crescendo e amadurecendo, ele vai sendo aperfeiçoado, né? E aí, como você estava dizendo, Samara, a questão de estar com outros casais, né? O fato de estar conectado a outras pessoas mais maduras, né? Com certeza que tinham uma maturidade maior do que a de vocês, e aí isso trouxe luz, né? Para que vocês pudessem melhorar também. Isso é de fundamental importância. Eu diria uma rede de apoio. Eu acredito que o casamento deve ter um preparo antes, né, de acontecer, para que algumas coisas sejam elucidadas, para que a gente não entre no casamento de forma equivocada, né? Às vezes a gente entra no casamento com os nossos objetivos bem definidos.
os nossos objetivos individuais, mas nós não passamos a ser um conjunto, né? Nós não casamos para nos em busca da nossa própria felicidade. E isso a gente vem descobrir depois, né? E essa rede de apoio, como você falou, justamente pessoas maduras, pessoas da fé, pessoas que de fato tinham algo a nos acrescentar. E aí a gente encontrou esse espaço, um espaço aberto, onde a gente podia falar abertamente sobre as nossas dificuldades. E até André tinha um pouco de resistência, né? Em se expor, isso ajudou bastante ele. Ele era uma pessoa bastante fechada. E aí foi maravilhoso. Então, assim, hoje a gente consegue discutir sobre qualquer assunto sem estresse, sem ter desentendimento. A gente já conseguiu alcançar essa maturidade. Hoje a gente consegue conversar e cada um colocar seus pontos de vista e a gente chegar num acordo. André, e na tua perspectiva, porque Samara já, pelo que eu percebo, já tinha uma desenvoltura, já era mais fácil para ela conversar, né? Ou pelo menos ter essa comunicação um pouquinho mais fácil. Mas no teu contexto me parece que era mais complicado, até pelo exemplo que você tinha, né, em casa. Como é que você, pelo que eu entendi, essa rede de apoio foi o que trouxe essa abrir de portas, né, para que você começasse a se perceber nesse contexto, essa dificuldade, e aí começasse a melhorar. Como foi pessoal essa experiência? Com certeza, Eric. É porque quando eu não tinha essa experiência, eu não tinha essa vivência, porque, como eu tinha falado, eu não fui ensinado através dos meus pais. Porque eu era muito restrito, ficava só para mim o que eu achava na minha concepção que era correto. E aí, quando a gente se reuniu com esses casal, eu disse para mim mesmo, eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa, porque eu era ignorante, eu era chato, era trancado, calado. E aí eu comecei a se expor. Nas primeiras reuniões que a gente se juntava, eu não, para mim tudo estava bom. Ela dizia, tá, como é que tá, André? Como foi tua semana? Foi ótima. Tudo estava bem. E não estava bem, mas eu tinha que dizer que estava bem, que era para dar uma satisfação a eles. E aí quando chegava em Samara, ela disse, tá ok? Tá bom? Não tem nada bem não, tá assim, assim, assim. E aí eu ficava calado, porque como eu tinha dito, eu era ignorante, eu queria mudar, ficava calado. Eu achava que o silêncio ia resolver tudo. E aí comecei a se expor, realmente. Passou também porque teve esse período que chegou um tempo que também estava sem aguentar. Esse casal foi muito bom, porque fluiu. Tivemos que conversar também com o pastor e ele foi onde ele abriu o leque, assim, me ensinou bastante. Então, nesse caso, vocês começaram a receber aconselhamentos específicos para a vida conjugal. Só foi uma vez mesmo, que eu não tinha essa coragem, porque eu era assim muito isolado, eu não gostava de se expor para ninguém. E esses casal é como se fosse, vamos botar assim, eu não vou dizer nem irmão de sangue, mas umas pessoas que veio somar mesmo na nossa vida, porque a gente começou a botar para fora o que tinha mesmo. Como tinha, que nem a gente disse, a gente não vai achar casal perfeito. Às vezes a gente quer mostrar, bom, tinha um casal lá que a gente reunia, que ele dizia que era perfeito, perfeito, não tinha nada. Na primeira briga que tiveram, eles queriam separar. Uma boa comunicação é necessário o quê? Sair do isolamento, total. Com certeza. Porque quando você veio começar a desenvolver melhor essa questão da comunicação, foi quando você se conectou com outros casais, na qual, de alguma maneira, vocês tinham uma confiança, obviamente, porque para vocês expor a vida, a gente não confia tão facilmente em qualquer um, né? Então, provavelmente, vocês já vinham desenvolvendo algum tipo de relacionamento ao ponto de que vocês se ficavam à vontade de compartilhar, né? Provavelmente todos os outros tinham também dificuldades semelhantes e nessa mútua ajuda fez com que vocês pudessem, como eu posso dizer, se encontrar, se identificar e aí conseguir melhorar essa situação de isolamento que era o que deixava vocês com a comunicação ainda mais conflituosa ou limitada. Sim? Foi assim, a gente quando se reuniu, a gente fez como tipo um pacto de botar tudo aquilo que estava atrapalhando nosso relacionamento. E aí todo mundo concordou e aí a gente começou a botar para fora o que realmente tinha, que estava desagradando. Eu desagradava a Samara, Samara me desagradava, como os outros casal. E aí a gente veio crescendo, nessa evolução veio crescendo, crescendo. E hoje a gente faz parte hoje
da nossa equipe, que é o Love Day. Somos referência para os outros casais e estamos aprendendo com outros casais que de várias idades, envolvidos ali, tudo num só propósito, que é alcançar vidas e casais. E a gente vê que vem somando. E todo dia é um aprendizado novo, com cada um de nós, né? De cada casal aqui representado. Só complementando, nós nos reunimos, alguns desses casais já eram mais chegados, e aí nós absorvemos mais os outros 2 casais, que a gente não tinha muito contato, mas eram amigos próximos de outras pessoas, inclusive um deles estava já para se separar. Então, assim, foi algo de Deus mesmo, algo providencial. Nós nos reuníamos com um estudo dirigido. Nós utilizávamos um livro voltado para casais e nós líamos a respeito daquela lição daquele dia e discutíamos. A palavra ficava aberta para quem quisesse expor, quisesse compartilhar, algo do tipo. E isso a gente fez por mais de um ano. Né? Então, foi algo assim que gerou realmente um entrosamento entre nós e nós levamos assim essas amizades até hoje. Né? Mesmo à distância, mas nós ainda temos esse elo. Então, foi algo assim fundamental. Então, uma coisa que nos chamou a atenção é o fato de que, por exemplo, tinha um casal lá, justamente, que eles diziam que eles colocaram alguma resistência para participar porque eles diziam que o casamento deles era perfeito. Mas, em algum momento, coisas foram trazidas à tona e que precisaram ser tratadas. Então, o que nós temos a falar a respeito disso é que não tenham vergonha, né, de expor sua deficiência. Né? Às vezes, a minha deficiência não é a sua e vice-versa, mas eu posso te ajudar e você pode me ajudar. Então, a partir do momento que a gente encontrou esse entrosamento, as nossas vidas, de todos aqueles casais, elas, de fato, puderam ser alcançadas. Porque houve uma exposição, houve um desejo de mudança. Né? Então, foi um tempo maravilhoso, de grande crescimento, e que nós levamos para a nossa vida. Né? E hoje, no departamento de casais, nós vivemos também outra experiência. Né? Hoje nós temos um departamento bem diversificado, pessoas de várias idades, com poucos anos de casamento, pessoas com muitos anos de casamento, e toda essa experiência nos enriquece bastante. Então, você que tem acesso você que pode participar dos cultos, né? Os cultos são preparados com todo amor, com toda dedicação, através de uma inspiração do Espírito Santo para alcançar a sua vida. Então, você é privilegiado. Né? Nós temos aqui palavras maravilhosas, palavras que vão alcançar a tua vida, alcançar a tua família, e, se você deixar, vão mudar a realidade do seu casamento. Então, eu acho que esse fato de você tomar a iniciativa de se expor, de realmente querer mudar, de realmente querer aplicar aquilo que você tem recebido ao seu casamento, faz toda a diferença. Muito bom. Voltando aqui, você falou, Samara, a importância de que expor as dificuldades ou consegui-las expor é libertador. Né? Você falou que isso nos remete sobre a importância da gente ter mesmo. Não sei se foi Samara ou André que falou sobre essa equipe de apoio mesmo, né? Essas pessoas associadas a vocês que têm essa confiança e vocês tiveram essa oportunidade de expor essa dificuldade, isso fazer com que vocês se autoanalisassem, né? Ou se autoconhecessem, identificassem talvez aquilo que vocês não tivessem convencidos que era uma realidade, e isso fez com que, pelo que eu entendi, isso facilitou esse processo de mudança que até então me parece que o centro de todas elas era a ausência da comunicação, ou uma comunicação ruim, né? Ou talvez muito, como o André falou, superficial. E aí, se vocês podem dar um conselho para o pessoal que está nos assistindo aí sobre essa questão do expor as dificuldades, porque eu percebo que existe sim pessoas que desejam ser socorridas, que gostariam, né, de poder desabafar, conversar um pouco sobre a sua vida conjugal, até mesmo para pedir socorro, mas elas não têm coragem por esse medo de se expor, sei lá, medo de retaliação, medo das pessoas julgarem, né, como se eles tivessem, só eles vivessem esse tipo de problema, e que como vocês perceberam nessas reuniões que faziam, que muitos outros casais tinham situações semelhantes, né, dificuldades semelhantes, e que isso trouxe leveza para vocês entender isso.
Mas para essas pessoas que não têm conseguido, o que é que elas deveriam fazer para começar esse ciclo mesmo de aceitação, de exposição e conseguir esse resultado de libertação dessa dificuldade, por exemplo, na parte da comunicação? De fato, é uma questão bem delicada, né? Porque a gente também não pode expor tudo o que acontece na nossa vida íntima, enquanto casal, a qualquer pessoa. Não é algo que a gente deve levar para os nossos pais, não é algo que a gente deve compartilhar com qualquer pessoa, né? Que a gente, de fato, não tenha segurança, não transmita confiança. E, às vezes, nem todas as pessoas elas estão aptas a nos aconselhar, né? Então, de fato, se nós não encontramos essa rede de apoios em amigos próximos, como foi o nosso caso, pessoas que, de fato, compartilhavam da mesma fé, compartilhavam do mesmo desejo de evoluir, como foi, eu acredito que essa pessoa deve buscar na igreja, né? Liderança espiritual. Lideranças né? espirituais, pessoas que possam, de fato, que tenham uma autoridade sobre aquele assunto e, de fato, vão poder socorrê-la. Acho que uma coisa que Samara, né, e aconteceu com eles dois, né, com André e Samara, é, por exemplo, a mulher, ela tem uma certa facilidade disso desde criança, né? Se a gente parar para observar, a mulher ela tende a falar mais do que o homem, né? Em alguns casos é o contrário. Mas naturalmente a mulher ela consegue se expor melhor, né? Ela se comunica mais, ela consegue falar abertamente sobre as suas vontades, as suas emoções, né? Então, querendo ou não, né, tem esse fator da mulher entrar, inclusive, no casamento, tendo essa facilidade em conversar, em dialogar de uma forma mais explícita, né, verbalmente. Mas existe a comunicação, como Samara bem falou, não verbal, que às vezes ela também vai trazer uma informação, né, de que tanto o homem como a mulher ele não falou, mas expressou. Né? E aí cabe a nós, como seres humanos, estar atento a esses sinais. Né? Às vezes o homem ele não vai falar, mas ele vai dar algum sinal que algo não está bem. Né? Então, nós precisamos conhecer realmente, Então, aí a intimamente, questão da não comunicação, como a você falou, a comunicação comunicação não não verbal, verbal. que não deixa de Isso. ser comunicação, né? É também uma Isso, uma forma de comunicação. se comunicar. Né? Então, como é que a gente vai perceber isso? Tendo intimidade. Né? Uma coisa que o casal precisa ter. Conhecendo o outro intimamente. Eu tenho intimidade Então, com... desenvolver uma intimidade um pouquinho mais Isso. aproximada com o meu cônjuge vai me ajudar a desenvolver a comunicação. Conhecê-lo, né, no dia a dia, observá-lo. Eu preciso entender quando o Eric não está bem e quando o Eric está bem, mesmo sem ele precisar falar. É verdade que a comunicação verbal ela precisa existir, precisa existir esse diálogo. Mas, às vezes, vai acontecer de você não falar e eu entender que você não está bem. Né? Então, isso só acontece quando existe uma certa intimidade entre o casal, né? Onde o outro está atento, apesar da rotina diária, do dia a dia, né? Das coisas que a gente desenvolve na vida mesmo, mas a gente está atento ao outro, está lembrando que a gente está ali para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Então, se eu estou a tentar fazer o outro feliz, eu vou observar quando o outro não estiver bem. Bom demais. Eu quero só fazer uma chamada aqui para você. Você está gostando desse bate-papo aqui? Penso demais com esse casal. Então, curte primeiro aí, né? Deixa o teu comentário mesmo sobre o que você está achando, sobre o que a gente pode melhorar. Afinal de contas, é a nossa primeira edição aqui do Frutificando Podcast. E isso com certeza vai nos ajudar. Agora também, não esquece de compartilhar. Envie isso para outros casais. Talvez tenha algum casal que tenha a limitação semelhante aqui do que foi apresentado aqui. Eles podem se identificar e eu tenho certeza que isso vai abençoar eles. Tá bom? O teu envolvimento nesse canal, nesses vídeos, vai gerar uma audiência maior e a gente vai poder alcançar mais pessoas. Mas voltando aqui, a Samara, você ia falar alguma coisa? Danila falando agora sobre a comunicação não verbal, me veio a lembrança de um fato que acontecia bastante. É que André ele sempre foi muito apegado à família dele. Então, aquela história de que, às vezes a gente ouvia, né? Olha, a mulher quando casar... Quer viver, não viva na casa da sua mãe, né? Geralmente as mulheres ficam mais apegadas, e, enfim, acontecia ao contrário. Então, assim, tudo de André era com a família dele, com a mãe, com o pai. E isso afetava bastante o nosso casamento, porque o que acontecia? Tinha coisas que ele compartilhava lá primeiro do que compartilhava comigo. Né? Então, às vezes, essa visão deturpada. Né? Quando você casa, você precisa focar no seu novo lar, na sua família. Então, eu já ouvi relatos de mulheres que justamente têm essa dificuldade, porque o marido, às vezes, não compartilha com ela coisas importantes
a respeito da vida a dois, né? Então, eu acho que isso é muito importante para criar justamente esse vínculo de intimidade, de compartilhar de fato, porque quando a gente vive de fato dessa maneira, a gente acaba ganhando dos dois lados, né? Então, se é algo que envolve tua casa, tua esposa precisa saber e vice-versa, né? Então, os objetivos eles precisam ser compartilhados, eles precisam ser sonhados juntos, eles precisam ser orados juntos. E isso começa em casa para depois, se for o caso, ser compartilhado externamente. Então, uma das colunas que você me apresenta aí é que, dentro da coluna da comunicação entre o casal, a primazia cabe ao cônjuge, né? As informações, os desejos, os sonhos, as inseguranças, os medos também, por que não, né? Temos muitos, isso acontece, isso faz parte da vida do ser humano, mas a gente precisa valorizar esse cônjuge ao ponto de compartilhar com eles primeiramente, né? Antes de poder compartilhar com outras pessoas, que no caso aí seria os pais ou os parentes, que não deixa de ser importantes, tá, pessoal? Mas uma vez que você agora está casado, você tem uma nova família na qual você é responsável. Então, ela tem que ter a primazia. Pode falar, André. É como foi citado aí, Eric, e eu falei no começo, eu não tinha essa maturidade, essa experiência. Eu achava tudo que eu tinha que contar, primeiramente, a meu pai, porque eu escutava muito falar na Bíblia que o primeiro mandamento é honra teu pai e tua mãe. E eu esquecia que eu tenho que honrar primeiro a minha esposa. Se eu casei com ela, eu não vou deixar de respeitar meus pais, mas eu tenho que respeitar minha esposa, compartilhando tudo aquilo que a gente quer, almeja e quer crescer na vida. Como eu não fazia essa parte, eu sofri bastante, mas aprendi. E hoje é um exemplo aqui. Temos nossos filhos, e hoje somos totalmente diferentes e queremos crescer mais e mais em sabedoria, porque assim, quando eu ouvi Samara a primeira vez, que mulher linda, e aí eu almejava casar com ela assim, depois que eu conheci, que eu comecei a namorar, nem eu mesmo acreditava que estava acontecendo aquilo. E aí, se eu casei dizendo que amo ela, eu tenho que fazer valer as minhas palavras. Não amar só no momento que tá bom, quando tiver ruim, querer mandar embora ou coisa desse tipo. Não. E aí, foi quando a gente amadureceu, hoje a gente vive bem, temos nossa família, vivemos bem, e todo dia é um aprendizado novo e um crescimento novo na nossa vida. Uma dúvida. Vocês são cristãos, né, evangélicos, declaram isso publicamente, graças a Deus, a fé de vocês em Cristo Jesus. Mas eu queria ter um pouco mais de clareza como a palavra de Deus ela influenciou, né, nesse desenvolvimento, na maturidade de vocês como casal. Assim, Eric, a gente começa a escutar da palavra de Deus e a palavra de Deus vai acrescentando mais e mais, porque quando a gente dá ouvido à palavra, a palavra só vai fazer o quê? Ensinar coisas perfeitas e agradáveis. E aí, quando a gente se expõe à palavra, a tendência é só mudar, é crescer, é melhorar, é frutificar, e graças a Deus a gente tem frutificado na nossa casa. Amém. Assim, a palavra de Deus é viva, né? E quando a gente, de fato, considera aquilo que é dito e dá crédito àquilo que a gente está ouvindo, inclina, de fato, o nosso coração a aplicar aquelas verdades, trazendo para o nosso casamento, de fato, nós passamos, de fato, a viver aquela realidade. Então, a palavra, a igreja, ela é de importância fundamental para a família, né? Porque tudo que é ensinado para instrução, para crescimento, para que, de fato, nós vivamos a vida que Deus planejou para nós. Então, quando Deus idealiza uma família, Ele idealiza ela de uma forma perfeita, né? Funcionando como deve funcionar. E para que nós vivamos num ambiente saudável, feliz, e juntos possamos construir outras coisas. Não isento de problemas, né? Porque sempre vamos ter alguma área a melhorar. Mas justamente pelo fato de estar se expondo à palavra, cada dia nós vamos melhorar em uma área específica e cada vez desfrutar dessa família saudável, assim como o próprio Deus deseja que a gente tenha. Exatamente. Uma reflexão que eu acho que me marcou bastante durante esse tempo que a gente fez essas reuniões a gente fez uma reflexão comparando o casamento com uma construção, né? Então, havia um homem, ele trabalhava para uma construtora e esse construtor deu a ele
pediu para que ele construísse uma última casa antes de se aposentar. E disse a ele que ele faria aquela casa como ele quisesse. Todos os materiais estavam à disposição. E ele, na pressa de se aposentar, já não aguentava mais, estava muito cansado. Ele acabou construindo aquela casa de qualquer jeito. E, no final, ele veio descobrir que aquilo era um presente para ele. Aquela chave foi entregue a ele como um presente por todos os anos de dedicação. E ele pensou, nossa, se eu soubesse que eu teria que morar nessa casa, eu teria feito ela totalmente diferente. E o nosso casamento é assim. A gente constrói um casamento que a gente quiser. A gente está construindo a casa que a gente vai morar, né? Com nossas atitudes, com as nossas palavras. Então, o fato de nós nos expormos à palavra vai nos dar essas ferramentas e vão nos permitir construir uma casa sólida e forte, né? Os problemas vêm, mas aí a gente vai ter sabedoria para saber como administrar cada um deles. Amém. Você me recorda agora daquela passagem de Mateus, quando fala sobre aquele que construiu, né, a sua casa, um sobre a areia e outro sobre a rocha. E que, uma vez que foi consolidada essas construções, vieram as tempestades, os ventos fortes, deram contra aquela casa, e aquela que estava fundamentada sobre a rocha permaneceu, mas o que estava sobre a areia, ela desfrutou de uma grande ruína, né? Casamento, nesse contexto, se identifica muito com essa passagem, porque se é uma construção, onde eu estou construindo, né? Então, de fato, eu preciso considerar essa construção do meu casamento e já linkando, entendendo que a base que vai manter o meu casamento sólido, seguro, um lugar que eu posso, de fato, botar a minha família ali, nesse lar, como um ambiente de proteção, é sob a palavra de Deus. E aí fica o nosso conselho para vocês. Você que está aí assistindo do outro lado, é necessário entender, sim, é importante termos uma boa comunicação para construir um casamento cada dia mais saudável, mas o segredo de tudo isso é estarmos fundamentados em uma base sólida, e essa base é a palavra do Senhor. Eu te convido mesmo para que você possa se envolver com essa palavra. Ela liberta, ela salva, ela cura, ela protege, ela dá o escape que você precisa. É de um dia para o outro? Não, mas assim como foi dito, é uma construção. E essa palavra, a palavra de Deus, ela tem todas as ferramentas que você precisa para o seu casamento ser profundamente impactado. Aqui no meio do nosso papo, Samara falou sobre o projeto que nós desenvolvemos juntos, é o Love Day. E eu quero parar para explicar para você. O Love Day é um culto que fazemos para casais. É um culto todo preparado, que nós abrimos mesmo a oportunidade para que Deus, os céus, possa encontrar outros casais, outras famílias e por meio desse culto diferenciado, esses casais serem abençoados. Então, uma vez por mês, geralmente no sábado, a gente faz um culto voltado para eles, onde a gente tem todo um louvor diferenciado, muito animado, muito agitado. Depois temos uma apresentação de uma dinâmica ou uma peça teatral para poder os casais terem a oportunidade de se comunicar com o dia a dia daquela peça que está sendo apresentada, ou poder se conectar melhor um com o outro, participando da dinâmica. Quantas histórias nós temos de casais que chegou aqui no culto mesmo, no Love Day, e eles chegaram com raiva, zangados um com o outro, sem se falar, e por causa desse momento, terminaram que foram forçados a quebrar esse período de silêncio e voltar a se falar. Então, é importante mais essa exposição com outras pessoas, a exposição à palavra. Depois de que tem esse momento, a gente recebe uma palavra edificante, específica para os casais. E, enfim, nós terminamos com um grande momento, uma grande comunhão realizada no hall da nossa igreja, oferecendo para o pessoal um coffee break muito especial, tudo gratuito, com muita qualidade, para que esses casais possam ficar um pouco mais de tempo aqui junto conosco na nossa igreja, e a gente possa ter a oportunidade de conversar com eles, cumprimentar, saber se eles gostaram, o que acharam daquele culto, se eles foram abençoados, e claro, sempre fortalecendo, né, o convite para que eles estejam conosco novamente. E o intuito no final é que esses casais possam sair daqui mesmo meditando sobre aquilo que foi compartilhado com eles, com aquele momento de comunhão,
reunião e eles saem daqui, poxa, essa palavra, ela de fato despertou coisas em mim. E eles, somado a isso, eles olhando assim, dizem, poxa, você viu a quantidade de casais lá, quantidade de casais estavam trabalhando, tudo para que a gente pudesse estar lá e ser alcançados. E aí você se encontrar na situação que André e Samara se encontrou, encontrando e se conectando com casais que possam se tornar seus amigos e possam ser esse escape. E você compartilhar suas fragilidades e aí Deus encontrar nisso a oportunidade para te alcançar. Amém? Nós finalizamos aqui o nosso bate-papo de hoje e eu quero que você receba o nosso abraço, o nosso beijo no coração. Vocês têm alguma... Gostaria de dar um alô final para a nossa turma que está aí do outro lado? Na verdade, nós queríamos agradecer novamente pela oportunidade, né? Dizer que foi maravilhoso estar aqui com vocês. E dizer para você que está nos assistindo, não perde a oportunidade de se conectar conosco e viver tempos maravilhosos aqui no Love Day. Como Samara já falou, Eric, eu também quero agradecer esse momento, que é muito importante para quem está nos assistindo, que se exponha mesmo essa palavra, que ele só tem a crescer, que a gente somos prova viva disso, e que Deus possa estar abençoando a todos nós. Amém. Nós que agradecemos, né, por vocês serem corajosos, né, vir aqui se expor, trazer a experiência de vocês, né, que com certeza acrescentou a muitos casais. E eu quero convidar você, não sei de qual plataforma você está nos acompanhando hoje, mas para que você compartilhe, né, esse vídeo, para que ele chegue e alcance diversos casais, para que outros casais sejam abençoados através desse testemunho, dessas palavras que foram colocadas aqui. E nos siga lá no nosso Instagram, Casais Verbo Distrito, para que você possa acompanhar as programações, os cultos, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo no propósito de alcançar outros casais. Ok? Então, muito obrigado por estar nos acompanhando até agora. Então fica aqui, Frutificando Podcast. Tchau. Até logo.